Irmãos, vocês sabem, vocês devem estar acompanhando, vocês devem estar vendo no nosso canal no YouTube, que uma vez por dia nós temos colocado um devocional de 1 minuto agora no fim de ano. Vai ser um por dia, de 1º de dezembro até o último dia de dezembro, nós teremos um devocional por dia, e o nome desse devocional chama Resoluções. E as mensagens de quarta-feira vão acompanhar esse tema, resoluções, porque nada melhor para uma virada de ano do que a gente ter algum tipo de resolução, pensar no ano que vem, planejar minimamente. A gente não tem como prever o futuro, mas a gente pode, por exemplo, fazer um orçamento do ano que vem, tendo mais ou menos ideia do que a gente vai receber de salário durante os meses do ano. Uma compra de algum móvel, ou uma viagem, ou um passeio, ou às vezes as nossas próprias ações na igreja. Então, fazer algum tipo de resolução é bom, é legal, eu acho interessante a gente fazer. Contudo, a gente às vezes parece que tem o braço curto, né? A gente quer fazer alguma coisa e não alcança, parece que os nossos passos não chegam, e a gente se sente muitas vezes fraco. Meu irmão, se você se sentiu assim alguma vez, no reino de Deus, você não está sozinho. Por isso eu vou te pedir para abrir a carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos no finalzinho dela, no capítulo 12, e nós vamos ler 10 versos. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler de 1 a 10, eu vou projetar, mas eu vou te pedir para que mantenha a sua Bíblia aberta e chegue em casa, dá uma lida no texto, confira no texto tudo que eu estou falando, confira na palavra de Deus o que o pregador está dizendo que está nela, tá bom? Eu vou projetar 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10, eu vou ler na Nova Versão Internacional. No meu texto, a palavra de Deus é narrada da seguinte maneira: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Bendito seja Deus por tua palavra. Paulo está mandando a última carta à igreja de Corinto. Os estudiosos entendem que são 4 cartas, que essa seria a 4ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma igreja que deu muito trabalho, de uma luta muito grande. Pouco antes, os irmãos vão se lembrar que Paulo estava defendendo que é apóstolo. É uma igreja que duvidava da apostolicidade de Paulo, uma igreja que não tinha muito apreço pelo apóstolo aos gentios. Paulo, um pouco antes também, já havia narrado um pouco de seu sofrimento e do orgulho que ele tinha por sofrer aquilo que Cristo sofreu. Paulo estava defendendo o evangelho
seu ministério, e corrigindo a igreja, ele estava defendendo a igreja. Para isso, Paulo nos ensina que eu entenda minhas fraquezas. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Que eu entenda as minhas fraquezas. Sabe por quê? Porque o evangelho não depende de nós. Por melhor que você seja, por mais dedicado que você seja, você não estava aqui no início do evangelho e não estará daqui a 100 anos. O evangelho não depende de mim, mas eu tenho que lutar por esse evangelho, mesmo sendo um instrumento de Deus para que esse evangelho avance. Eu tenho que entender que o evangelho é maior do que eu, a mensagem é maior do que o mensageiro, e quem enviou a mensagem é digno de ser adorado. O mensageiro pode ser esquecido. E por mais franca que pode ser essa palavra, eu quero que você aceite no fundo do seu coração, assim como Paulo fez. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto, meus irmãos, é que minhas experiências com Deus apontam para o poder dele. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que averiguar no texto. Às vezes as nossas experiências com Deus podem ser coisas maravilhosas, fantásticas, só que eu preciso julgar com sabedoria essas experiências, porque quando a gente fala de experiência com Deus, a gente não está falando de um sentimento gostoso, a gente não está falando de algo que te fez bem, muito menos eu estou dizendo de uma sensação de êxtase. Isso quem é botafoguense nesses dias, sentiu isso tudo. Aliás, quem é torcedor do Fluminense sentiu também, porque o torcedor do Fluminense sentiu no gol do Fluminense contra o Palmeiras um título, um alívio que poucos conhecem como um vascaíno aqui. Não é isso que nós estamos falando, não é esse tipo de experiência com Deus que nós estamos tratando aqui. Um sentimento gostoso quando a gente canta uma música que a gente gosta bastante. Às vezes o seu arrepio é só uma emoção que você sentiria num show, num estádio ou em qualquer outro lugar. Não estou dizendo que o Espírito de Deus não possa fazer você se arrepiar, tá bom? Eu estou dizendo que nós temos que verificar na palavra de Deus para saber se as nossas experiências apontam para o poder dele. Paulo aqui, ele foi bem claro quando ele disse que ele é fraco e que ele sofria. Aliás, ele fala de um tal conhecido que foi ao terceiro céu. Muitos teólogos falam, Paulo falando de si, e eu não vou entrar nesse ponto, o terceiro céu em si, isso seria uma outra mensagem para um outro propósito, mas é uma experiência absurda, é uma experiência tão absurda, que o apóstolo não sabe se ele estava ou não no corpo. Uma experiência tão absurda, que o que ele viu não tem como ser explicado. É uma experiência milagrosa, que aponta para a glória de Deus. A experiência com Deus não é só uma sensação gostosa, vocês percebem? Eu duvido que ao ser arrebatado a esse local, o ser humano que conseguiu enxergar isso tudo, eu duvido que ele não tenha sentido uma sensação maravilhosa. Mas esse não é o objetivo da experiência com Deus. Não é uma sensação maravilhosa, por mais que ela possa acontecer. Só que quem está cheio do Espírito Santo tem uma característica que muitas pessoas esquecem: tem autocontrole, que a Bíblia chama de domínio próprio. A experiência com o Espírito Santo não pode te fazer enlouquecer, porque domínio próprio é o fruto do Espírito, é um dos pedaços do fruto do Espírito. Mesmo sendo algo incrível, mesmo sendo algo fantástico, mesmo sendo mais do que fantástico,
O Espírito de Deus não vai contra aquilo que Ele inspirou na palavra de Deus. E o fruto do Espírito não vai deixar de ser o fruto do Espírito, e o domínio próprio vai continuar existindo. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem domínio próprio. E é uma coisa que parece que é contraditória. Como que Deus me enche dele, o Todo-Poderoso me enche dele, e eu continuo com autocontrole? É porque o Espírito de Deus é o próprio Deus e é educado. E Ele não precisa manifestar poder de forma espalhafatosa para parecer que Ele é poderoso. Ele é Deus, Ele não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa provar nada nem para mim, nem para você. Alguém cheio do Espírito Santo, como Paulo foi, e outros tantos irmãos foram, tem uma característica: a palavra de Deus como norma de regra, como regra de fé e prática, como norma de vida. A palavra de Deus como um instrumento que verifica se o que está acontecendo é ou não obra divina. É muito difícil às vezes você tentar identificar. É por isso que nós não podemos confundir emoções, sensações com o Espírito Santo. Nós precisamos saber discernir se nós estamos emocionados ou se nós estamos cheios do Espírito. E as duas coisas podem acontecer juntas. Eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, que é uma ou outra. Não me entenda assim, por favor. Vou repetir. Não estou dizendo que a manifestação do Espírito Santo, que é quase palpável em alguns momentos, não possa te emocionar e você não possa chorar ou se alegrar de forma abundante. Não entenda que eu estou dizendo que isso não aconteça. Eu estou dizendo que isso pode acontecer sem Ele. Então nós precisamos discernir quando é o Espírito Santo que está nos movendo em determinada situação. Nós temos que entender se nós estamos cheios do Espírito Santo. Só que ser cheio do Espírito Santo não é para qualquer um. É para quem tem intimidade com Ele. Estar cheio do Espírito Santo é ter uma intimidade tão grande com Deus, a ponto de transbordar o Espírito. Mas mesmo alguém cheio do Espírito Santo, assim como Paulo foi, recebeu oposição no lugar chamado igreja. Não se engane, as cartas que Paulo escreveu não foi para os gentios. Leia esse texto nas ruas. Não foi não. Paulo mandava carta para as igrejas, para a igreja em Roma, para a igreja em Corinto, para a igreja na Galácia, em Éfeso, em Filipos, em Colosso, em Tessalônica, etc, etc, etc. Essas cartas são para as igrejas. Paulo, o apóstolo Paulo, estava recebendo oposição, ferrenha oposição, na igreja. Na igreja. Por isso, eu também tenho que aprender que minhas experiências com Deus são para a glória dele. Veja bem, Paulo não estava no início do ministério aqui não. Ele citou algo que aconteceu há 14 anos e provavelmente quando aconteceu isso aqui ele já tinha quase uma década de ministério. Paulo não era nem menino, nem novo convertido. Paulo já era famoso. Paulo já havia enviado outras cartas. Paulo já havia tido seu ministério provado e aprovado. Mas a experiência que Paulo teve com Deus apontava sempre para a glória de Deus. Vou te convidar para ler o verso 6 novamente comigo. Veja só, Paulo diz: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo não falava dele,
mesmo ao defender o seu ministério, Paulo não estava preocupado se as pessoas iriam ter uma boa impressão dele. Paulo falava de Jesus Cristo e do Evangelho, porque Paulo sabia que a experiência que ele teve com Deus deveria glorificar o próprio Deus, muito mais do que ele se exaltar com aquilo que aconteceu com ele. Pensa bem, meus irmãos, você sair deste plano e encontrar um plano celeste. Existe uma teoria na teologia que apresenta que esse terceiro céu, tem mais de uma, tá? Eu vou citar essa, então saibam que tem mais de uma, que o primeiro céu das aves, o segundo céu é o céu das estrelas e o terceiro céu é o divino. Existem outras que dizem que existia nesse pensamento da época 7 céus, mas essa eu vou deixar um pouco de lado. É como se Paulo tivesse ultrapassado os limites da física e tivesse acessado os limites da metafísica, só que a metafísica poderia ser palpável. Olha que coisa absurda que foi o envolvimento de Paulo com essa situação de ser arrebatado, como ele disse. É algo que é quase impensado, é algo que a gente pode botar na medida do impossível, porque se não é Deus fazendo isso, nunca faremos. É como se ele tivesse ultrapassado as dimensões que nós percebemos, altura, largura, profundidade, tempo. Isso é muita coisa. Se você falar que isso não é uma bela de uma experiência com Deus, eu não sei o que é para você uma experiência com Deus. Ultrapassar os limites da humanidade e continuar vivo para contar a história é uma experiência com Deus que eu não sei se tem algo parecido com isso ou algo muito maior do que isso relatado na palavra de Deus. O maior, Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. Essa é uma da segunda, essa está na prateleira top 3, Jesus ressurreto. E as outras? Essa é uma das maiores. Narrar essa experiência, contudo, não fez de Paulo nem um mentiroso, nem alguém que se gloria no que aconteceu. Paulo disse a verdade de maneira simples. Paulo citou aos coríntios o tamanho de Deus por sua experiência. Paulo disse algo fabuloso, mas não tentou ficar famoso. Até fazer uma rima aqui, sem querer, tá? Por isso, por saber que esse tipo de experiência dá palco, dá palanque, a gente vê muita gente inventando experiência por aí. Eu vi uma vez uma placa, num bairro aqui de Vila Velha, de um camarada que foi no inferno. Ele foi no inferno. Ele afirma que estava no inferno. E ele viu um monte de coisa. E ele conta umas coisas assim, que no inferno ele viu isso, viu aquilo, viu um monte de gente, e flamenguista pra caramba. Diz ele que viu. Ele que faz, é a experiência dele. E ele contando as experiências do inferno, meus irmãos, é obviamente um fanfarrão, uma fanfarronice. Isso não aconteceu. Ele não conheceu o inferno. Ele vai conhecer, provavelmente, se ele não se arrepender. Mas as pessoas contam isso com a boca cheia, para poder ganhar um pouco de palco, para poder ter os seus 15 minutos de fama, e quem sabe uns trocados no bolso. No final, fala tudo aquilo que ele sente, que para ele é algo errado, exatamente o sentimento e os preconceitos dele, exatamente o que acontece no inferno. O inferno tem exatamente o que o coração dele maquina como maldade. O inferno é de acordo com a vontade dele, assim como a igreja, assim como o evangelho. Paulo não, meus irmãos. Paulo contou uma experiência maravilhosa, verdadeira, inspirada por Deus, para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que
cada um de vocês que estão aqui, você que está assistindo a gente aí na internet, eu tenho certeza que você pode relatar alguma experiência que você teve com Deus. Nesses anos de vida, eu tenho certeza que alguma experiência você pode relatar. Algo que aconteceu na sua vida, ou algo que ficou resolvido de maneira misteriosa. Como que isso deu certo no final? Tinha tudo para dar errado, no final deu certo. E depois que tudo aconteceu, que você olha para trás, não tinha como eu ter saído dessa enrascada. Mas tudo deu certo no final. Eu tenho certeza que a gente tem pelo menos uma história dessa para contar. Nem que for uma carreira de cachorro e você subir um muro que você não sabe nem como. Estou contando tudo o que aconteceu comigo aqui. Eu já parei em cima de um muro que eu não sei como, fugindo de um cachorro. E depois que eu raciocino, gente, quem me deu essa força? Adrenalina, tudo bem. Mas eu tenho certeza que Deus teve providência nisso. Eu tenho certeza que Deus, com a sua mão poderosa, Ele em sua providência, Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus que aponta o caminho, mas não aponta com muita antecedência, para que a gente não fique olhando só o fim, mas para que a gente também entenda o motivo da estrada. Paulo trata o tema como uma exceção em seu ministério. Paulo não disse, de vez em quando eu vou ao terceiro céu, de vez em quando Deus me leva lá. Não. Ele fala, teve uma vez que isso aconteceu, e não foi porque eu orei para que isso acontecesse, foi porque Deus quis que isso acontecesse. Deus me leva ao terceiro céu. O texto não diz isso, eu vou ficar no texto. O texto não diz, o texto diz que isso aconteceu na vida de Paulo, e bendito seja Deus por esse acontecimento. Paulo sabe onde é o lugar dele nessa experiência com Deus, é para a glória de Deus. Paulo sabe que essa experiência que ele teve com Deus é para glorificar ao Senhor, e é isso que Paulo propunha a todas as igrejas para as quais ele mandava carta, ou as igrejas que ele conversava, quando a gente vai ler os relatos das viagens paulinas em Atos dos Apóstolos. Paulo sempre dava glórias a Deus, e Paulo tinha isso como resolução de vida. Paulo tinha como meta de vida glorificar o nome do Senhor em todos os momentos, a ponto de não se considerar escravo de Roma, mas escravo de Cristo. Paulo preso, mais de uma vez, ele falava, Deus está me dando a oportunidade para pregar aqui dentro, pregar para o carcereiro, pregar para os guardas, pregar para quem trouxe a comida, pregar para o mensageiro. Quantas pessoas não ouviram a mensagem do Evangelho no local que seria impossível? Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. Paulo sabia o seu lugar no Evangelho, lugar de submissão ao Senhor. Paulo sabia o seu lugar nessas experiências místicas, maravilhosas, era aos pés da cruz. Paulo sabe que a glória é daquele que é capaz de proporcionar a experiência, e não de quem participou da experiência, óbvio. Quem propõe a experiência é maior do que quem participa. Uma vez, vou contar uma história para vocês. Eu trabalhava numa televisão e tinha a Fórmula Renault, Fórmula Ford, depois Fórmula Renault, teve aqui no centro de Vitória. Era uma prova muito bonita, e o pessoal falava que era a Mônaco brasileira. E eu trabalhava na TV e tive a oportunidade de andar num carro daquele. Tinha um cockpit que tinha 2 vagas, o do piloto na frente e de alguém que ia de carona atrás, e eu tive a oportunidade de andar num carro desse. É uma sensação muito estranha, porque tem pouco amortecedor, não é fácil. Obviamente o carro não foi na velocidade de corrida, foi numa velocidade legal, mas não foi na velocidade de corrida. É uma experiência maravilhosa que sem o piloto eu não conseguiria fazer, porque eu não tenho habilidade técnica para dirigir um carro daquele, pilotar no caso. Sem o piloto eu não iria conseguir. Aliás, se eu não trabalhasse em determinado local, eu não estaria ali para ter essa oportunidade. Então, por mais que a experiência tivesse sido, e foi, maravilhosa, eu dependo de um monte de situações para que essa experiência pudesse acontecer. Então, essas situações, elas foram responsáveis pela minha experiência. Assim é a nossa experiência com Deus. Sem o Senhor, não há experiência.
Sem o Espírito Santo não há experiência com Deus. Sem o Espírito Santo não há sequer conversão. A gente tem que valorizar a experiência. Claro, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós somos uma igreja que fica de costas para o poder do Espírito Santo. A gente tem que entender que o Espírito Santo é Deus. Ele é maior do que a experiência que ele pode te proporcionar. Muito maior. É muito mais prazeroso o Espírito Santo do que a experiência. É muito mais prazeroso estar com Deus do que estar vivendo movimentos. É muito mais prazeroso estar com Deus do que em qualquer outro lugar, por melhor que seja. A experiência com Deus é menor do que Deus. Paulo entendeu isso e explicou isso. Aliás, minhas experiências com Deus me ajudam a entender as respostas dele. E aqui é complicado. Aqui dá trabalho. Do verso 7 até o verso 9, lê comigo aqui. Olha que coisa terrível. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Meu irmão, que complicado que é isso. Se você me disser que Paulo não sabia orar, nós vamos ter um problema aqui. Se você me falar que Paulo não tinha intimidade com Deus, nós vamos ter outro problema aqui. Tinha. O Espírito de Deus revelou a palavra para ele. Ele tinha intimidade com Deus. Muita. Muita. Não é porque Deus mostrou uma coisa maravilhosa para Paulo, que Deus tem a obrigação de obedecer o que Paulo quer. Não é porque você, meu irmão, não é porque você, minha irmã, tem intimidade com Deus, que Deus vai te obedecer. É o texto. Deus não vai te dar tudo que você deseja. Não vai. É o texto. Por mais doloroso que seja, eu não vou dizer para você que se você falar em nome de Jesus no final, coisas incríveis vão acontecer daqui para frente. Jesus não é um gênio da lâmpada. A Bíblia não é uma lâmpada mágica que você esfrega, sai um gênio e você faz 3 desejos. Não é. Não é. As respostas de Deus têm compromisso com a soberania dele. Não de acordo com a minha vontade e meu desejo. Isso é muito difícil de entender. Porque isso às vezes machuca um pouco. Paulo, imitando Cristo, fala: orei 3 vezes. Jesus ora 3 vezes. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade de Deus foi feita. Paulo, a mesma coisa. Tira esse espinho na carne. Tira esse espinho na carne. Tira esse espinho na carne. Deus disse: não. Não tiro, Paulo. Talvez esse seja um dos textos mais difíceis de engolir na Bíblia, sabe? Talvez você está orando não sei quantas vezes. Não sei. Mas a resposta para Paulo foi não. Eu tenho certeza que estava doendo de verdade em Paulo. Eu tenho certeza que estava incomodando. Para ele orar 3 vezes. Ele não reclamou de prisão, gente. Ele não reclamou das chicotadas que ele recebeu. Ele não reclamou dos apedrejamentos. Ele não reclamou da picada de cobra. Mas nesse caso ele reclamou. Paulo não era uma pessoa que reclamava de qualquer coisa.
Eu tenho certeza que estava incomodando. E Deus disse: não. Mas a experiência que Paulo tinha com Deus ajudou ele a entender a resposta de Deus. É porque às vezes a gente quer um álibi, a gente não quer uma resposta. Às vezes a gente procura na Bíblia uma desculpa para a gente agir de certa maneira. Mas quem tem experiências genuínas com Deus, não procura desculpa na Bíblia para tomar certas ações, mas age de acordo com a palavra de Deus, sabendo que é o melhor. Talvez não seja o melhor para mim, mas certamente é o melhor para o Evangelho. E aqui eu tenho que me afastar, eu tenho que diminuir, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me colocar na minha condição de servo e fazer o que Deus quer. No caso de Paulo, pregar o Evangelho. Insistir em pregar o Evangelho para uma igreja que se recusava a ouvir, como Coríntios. As respostas de Deus são conforme a vontade dEle, não são conforme o nosso desejo. Quando a gente busca o Senhor, a gente busca uma resposta, a gente não procura uma desculpa para poder agir ao nosso gosto. Não estou dizendo, meus irmãos, que você não vai continuar orando e pedindo a Deus para melhorar o seu emprego, pela saúde na família, etc. É claro que você vai, vai. Faça isso. Nós fizemos isso agora no início do culto. Nós lemos aqui inúmeros pedidos de oração de pessoas que estão doentes, para que Deus faça um milagre na vida dessas pessoas. É se não fizer, se Ele não quiser. Será que eu sou crente o suficiente para continuar de pé? É uma reflexão. Que tipo de crente eu sou? Muito crente quando tudo vai bem e ateu quando tudo vai mal? Ah, se Deus não me obedeceu, Deus não existe. Será que eu consigo ser temente a Deus quando tudo vai mal? Continuar temente a Deus? Vir aqui no púlpito, abrir a palavra de Deus e falar: Jesus Cristo é o melhor para você, com a minha vida destruída? Será que eu vou ser crente o suficiente para isso? Para que no dia mal eu estar aqui de pé e falar: Jesus Cristo é o melhor para a sua vida, mesmo achando que não está sendo o melhor para a minha, sem ser hipócrita, né? Com a crise de fé, será que eu consigo imitar Paulo? Será que eu sou crente o suficiente para isso? Aliás, que resposta eu tenho procurado? Melhor, qual pergunta eu tenho feito? Qual pergunta eu tenho feito? O apóstolo Paulo, ele fez a pergunta certa e recebeu a resposta certa. As experiências de Paulo com Deus ajudaram a entender as próprias fraquezas dele, mesmo sendo um espinho na carne. Paulo, ele se identificou como fraco, insultável, necessitado, perseguido e angustiado. Essas foram as características que Paulo fala a respeito dele mesmo, do verso 10. Foi assim que Paulo se entendeu no final dessa experiência maravilhosa que ele teve com Deus. Uma experiência para colocar Paulo no lugar dele. Uma experiência maravilhosa e um espinho na carne para que ele não se tornasse soberbo. Paulo entendeu o motivo do espinho. O motivo é esse, como um limite para que eu não seja alguém soberbo. Isso é Paulo. Não estou te chamando de soberbo, de forma nenhuma, não pense assim. Não pense nisso, por favor. Eu estou dizendo que a pergunta certa
traz uma resposta. Jó não perguntou assim. E Deus disse: onde você estava, Jó? Que é você. Paulo falou: Deus, está doendo, eu quero continuar pregando o evangelho. Paulo, eu te dou uma experiência e um espinho na carne, porque essa experiência precisa, e o espinho na carne são duas experiências. Você teve uma experiência do altos céus, uma experiência absurdamente terrena, a glória e a dor. Você sabe quem você é, Paulo. Você sabe que sem mim você não pode fazer nada. Vai me dizer que a oração de Paulo foi fraca? Foi não. Vai dizer que Paulo não era uma pessoa próxima de Jesus, do Senhor? Vai dizer que Paulo não era cheio do Espírito Santo? Ou você vai me dizer que Paulo não tinha uma oração poderosa? Paulo sabia que a resposta de Deus, mesmo contrária ao desejo dele, é a melhor de todas as respostas, mesmo sendo amarga. Foi a melhor resposta. Paulo entendeu o não de Deus. Paulo entendeu que tudo que ele faz, até um belo testemunho, deve ser para a glória de Deus, para que o evangelho avance, para que mais vidas se rendam a Cristo, para que a glória de Deus seja exaltada em todos os lugares. Que tal essa resolução para 2025? Que a glória de Deus seja levada através da sua vida, pela sua intimidade com Deus, e talvez por algum sofrimento que você passou. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. E bendito seja Deus pelas lutas, e bendito seja Deus pelas experiências que Ele te dá. Bendito seja Deus porque Ele é poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, lemos aqui a Tua palavra, Pai, e apresentamos o Teu apóstolo, Pai, Paulo, como ele foi sábio, como ele foi maduro espiritualmente para entender que Teu é o poder, Teu é a glória, Tua é a majestade, e o Senhor está acima de qualquer coisa. E melhor do que bênçãos, Pai, é saber que o Senhor é o nosso Deus. Muito melhor do que receber dádivas é saber que o Senhor nos salvou. Muito melhor do que ver vitórias em cima de vitórias na nossa vida é ver mais e mais pessoas se rendendo a Ti. Aliás, Pai, o nosso objetivo deve ser povoar o céu, para que mais e mais pessoas possam habitar nesse lugar maravilhoso. Que a graça soberana de Jesus, que o amor do Pai, as doces e benditas consolações do Espírito de Deus esteja sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje, até que Cristo volte. Amém.